Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor Juari Santiago, né? E como já de praxe, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estejam vendo essa aula. E hoje, pessoal, a gente vai aprender um assunto muito interessante do Linux, que é a questão do agendamento de tarefas com o cron e com o Edge, certo? Que são alguns utilitários que a gente tem, né? Para a gente poder fazer o agendamento de tarefas, tá? De cara, o que é isso, agendamento de tarefa? Vamos supor, por exemplo, na aula passada, nós aprendemos, por exemplo, a importância de log, a importância de fazer um backup, né, assim? E um backup, ele precisa ser regular. A gente precisa definir que o backup do sistema, por exemplo, vai ser feito toda noite. Sei lá, a partir das 8 da noite eu quero fazer um backup, sei lá, das configurações, então, do servidor web, ou então do banco de dados, né? Tem que ter uma pessoa lá para poder executar um comando, para poder fazer alguma coisa, pessoal, é totalmente contraprodutivo, né? Você tem que esperar alguém estar lá para executar um comando. Então, baseado nisso, baseado nessa necessidade que a gente tem de executar alguns programas ou alguns comandos, né? Que variam, tipo assim, você faz um agendamento. Por exemplo, eu quero que de manhã cedo eu execute um programa. Ou então eu quero que toda noite seja feito um backup. Eu quero que, por exemplo, a cada 5 minutos eu verifique se uma página foi baixada, se foi alterada alguma coisa na página web. Ou seja, a gente pode criar vários programas, né, com o Linux. Mas só que fazer esse processo de repetição, de ficar executando um script de tanto tempo, a gente pode fazer utilizando as próprias ferramentas que vêm junto com o Linux, tá? E é o que a gente vai aprender hoje, beleza? Vamos lá. Então, agendamento de tarefas, basicamente o que é, né? É um recurso muito interessante para a administração de sistemas operacionais. É possível programar a execução de scripts de manutenção de sistema, disparar envio de newsletters, né? Gerar relatório de análise de log, entre outras coisas. A gente vai aprender como que eu faço para agendar a execução de um script. Podem ser scripts do sistema, por exemplo, limpar o banco de dados, atualizar alguma coisa, como os próprios scripts que a gente vai escrever, tá? Hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai fazer um scriptzinho simples, só para mostrar para vocês o que é que nos espera no curso, tá? Então, esses agendamentos podem ser determinados em horários específicos, né? Ou então definir um intervalo regular. Eu quero que o meu script execute obrigatoriamente às 10 horas da noite. Ou então eu quero que o meu script execute a cada meia hora, né? Ou horários específicos, ou então intervalos regulares. Dizer de quanto tempo, beleza? Então, para a gente fazer isso no Linux, pessoal, a gente vai utilizar o cron, certo? No GNU Linux, estes recursos são implementados pelo cron, que pode ser utilizado tanto pelo administrador como pelos outros usuários do sistema. Ele implementa uma agenda de tarefa para cada usuário, ou seja, cada usuário, a gente não viu o esquema de permissão, onde eu posso executar alguns tipos de scripts, algumas coisas. Então, por mais que eu não consiga executar algumas coisas do sistema, eu posso criar meu script onde só eu posso executá-lo, por exemplo. E eu posso criar um agendamento para aquele script que eu criei, execute, sei lá, a cada 5 dias, ou então a cada meia hora, a cada 2 minutos, assim vai, certo? Então, essa história de agendar a tarefa tanto vale para o super usuário, que é o root lá, como vale para os usuários do sistema, os usuários comuns, tá? Então, esse sistema, né, esse serviço, que é o cron, que a gente chama de daemon também, um daemon são serviços que estão executando na nossa máquina em background, né, por debaixo dos panos, que a gente chama. São processos que estão fazendo algum serviço, provendo alguma coisa, porém não necessariamente eles têm uma interface gráfica que a gente veja eles, certo? Beleza? Quando a gente estiver vendo a parte de administração de processos e de instalação de pacotes, vocês vão dar uma olhada melhor em relação a esses daemon, tá? Então, beleza. Então, esse daemon, esse processo que é o cron, né, que fica verificando esse agendamento, né, ó, ele é encarregado de verificar a hora e determinar se existe algum programa ou então comando para ser executado, certo? Depois de executar essa tarefa que ele verificou, ele envia um e-mail para o usuário relatando a saída padrão do seu programa ou comando que gerou. Aqui uma observação. Não necessariamente, não obrigatoriamente eu preciso enviar um e-mail, tá? Geralmente é interessante para a gente saber se aquela rotina está sendo executada. Sei lá,
cada vez que executar o backup no final do dia, eu vou querer pegar o resultado do backup, tipo assim, se deu erro ou não, e eu quero mandar isso para o administrador, para dizer que deu certo, que funcionou, tá? Então, eu posso, além de executar o comando, eu posso ter essa opção de colocar para enviar um e-mail quando aquela ação terminar. Mas lembre-se que é opcional, posso tirar. Então, basicamente, assim, existem várias formas da gente utilizar o cron, que é esse serviço de agendamento, certo? E ele, para a gente utilizar o cron, a gente utiliza, pessoal, esse comando aqui que é o cron tab, né? Ó. Então, existem diversas formas de agendar um comando no cron, um comando ou então um programa, né? Um script. E para agendar as tarefas é necessário usar o comando cron tab, beleza? Então, não confundir o cron, que é o serviço, com o cron tab, que é o comando, beleza? A partir de agora a gente vai falar só de cron tab. Então, como está falando aqui no slide, né? Existem várias formas da gente fazer um script rodar. Vamos supor que a gente criou um script que fez um backup. Lembra que a gente na aula anterior viu aqui /etc, né? A pasta /etc contém os arquivos de configuração do sistema, várias coisas, né? Tanto questão de usuários, os grupos do sistema, questão dos logs, né? A gente viu um monte de coisa, né? Que está lá no etc. E a gente quer fazer, por exemplo, um backup diário dessa pasta, certo? Então a gente escreveu um programinha chamado backup.sh, que o que ele faz é isso, é pegar, quando eu mando esse programa executar, ele vai entrar na minha pasta, na pasta Juari, e vai criar um backup da pasta etc para dentro da pasta Juari. É isso que ele faz, beleza? Sendo como eu falei para vocês, esse arquivozinho, esse script, ele pode ser executado de várias formas. E, dependendo da forma como você quer que ele execute, no cron tab, né, com o comando cron tab, vai mudar. Por exemplo, se eu quiser que esse meu script de backup, ele rode a cada um dia, por exemplo, não importa se é no começo do dia, se é no final, se é meia-noite, ou antes de meia-noite, quer dizer, ou meio-dia, não importa. Você quer que ele execute uma vez ao dia. Então, você pega esse teu script, o backup.sh, e copia ele para dentro dessa pasta aqui, pessoal. etc/cron daily. Então, o serviço cron vai analisar cada pasta, né? E vai ver, opa, tem um arquivo aqui que eu preciso executar a cada dia. Se eu tivesse 70, 80 mil, 2 mil, 1 milhão de scripts para serem executados diariamente, então eu coloco ele dentro dessa pastinha. Então, isso aqui, ó, apesar de ter um nome esquisito, mas isso aqui é uma pasta, certo? Então, ó, se eu quiser que um script rode a cada dia, então, cron daily. Aqui, a cada hora, a cada mês e a cada semana, né? É só cron, ponto, e o respectivo nome em inglês, né? Weekly, monthly, hourly and daily. Tranquilo? Essa é uma das formas da gente botar um script para executar com uma regularidade, né? Com um período definido, tá? Execute a cada hora, execute a cada mês, a cada semana, mas, assim, isso é uma das formas, beleza? Pronto. Como eu falei para vocês, né, ó, é possível alterar o destinatário adicionando ao cron tab de cada usuário a seguinte linha. Como eu falei, eu posso fazer aqui que um arquivo, um script seja executado, e eu coloco nessa linha de configuração que eu vou mostrar para vocês, isso aqui na frente, ó, mail to, e eu boto aqui, por exemplo, meu e-mail, tá? joari.santiago@ifce.edu.br, por exemplo. E aí, toda vida que aquela linha aquele comando que eu agendei executar, ele vai mandar um e-mail para mim dizendo que se deu certo, se deu errado, né? Ou então só informando que foi executado, beleza? Como eu falei para vocês, o cron, que é o programa, né? Ele é um daemon, que é esse serviço que está rodando no background na nossa máquina. E ele vai não só analisar essas pastas aqui, né, etc cron dele, mas como também vai analisar essas pastas aqui, certo? Ó, que é o daemon cron checa quaisquer alterações no arquivo etc cron tab, no diretório etc cron d e no diretório var spun cron a cada minuto, certo? Eu tenho diversas formas de agendar uma tarefa. Então, as diferentes formas que eu vou ensinar para vocês, né, não vou ensinar todas, mas as principais, a gente vai, o cron, que é o serviço, vai precisar acabar olhando nessas pastas aqui, certo? Isso aqui eu estou só informando para vocês. Não precisa nem vocês saberem o que acontece aqui, tá? Talvez se algum dia tiver algum erro, algum problema, e você quiser olhar um arquivo de configuração, aí você vai ter ideia onde é que mais ou menos ele está, beleza? Mas a título de informação. Então, continuando. Então, ó, como eu falei para vocês, né, como o Linux é um sistema multiusuário e cada usuário pode ter o seu
o seu scriptzinho rodando no seu agendamento. Então, como é que o sistema divide o agendamento de cada usuário, né? Ó, então, é o seguinte, todos os cron tabs definidos pelo usuário são armazenados no diretório var/spool/cron e executados usando o nome do usuário que o criou, certo? Então, na hora que a gente criar um cron tab, eu vou chamar assim de cron tab, tá? Na hora que a gente criar um agendamento, na hora que a gente colocar, a gente tem um arquivo, para cada usuário a gente tem um arquivo, que esse arquivo você pode colocar várias linhas, e cada linha é um agendamento, tá? E a gente vai chamar esse arquivo de cron tab também, junto com o comando. Por mais que não seja a forma mais correta, mas vamos definir desse jeito, tá? Quando eu estou falando do cron tab, eu estou falando do comando e estou falando desse arquivo que eu posso alterar essas linhas de agendamento, beleza? Então, como eu falei, toda vida que eu faço uma alteração nesse arquivo de agendamento, né, ele vai lá no var/cron e cria um arquivo com o meu nome, e quem executa esse comando é como se fosse eu. Tipo, é a mesma coisa de eu estar no terminal, logado como usuário e executar, e o cron executar isso aqui como meu nome, certo? A mesma coisa. Então, para criar um cron tab como um determinado usuário, é necessário se conectar a esse usuário, né? Ou seja, fazer o login nele e digitar o comando cron tab-e para editar o cron tab do usuário. Então, vamos supor que eu quero agendar uma tarefa. Então, eu digito cron tab-e, que aí ele vai mostrar o arquivo com as informações. Por exemplo, vamos lá aqui, ó, vamos dar uma olhada. Estou aqui no usuário, certo? E vou digitar aqui, ó, cron, opa, tem tanto errado, peraí. Aqui, cron tab menos, tudo junto. Olha o que vai acontecer. Ele está olhando nesse arquivo aqui, né, ó. Olha aqui, ó. Edit this file to introduce tests to be run by cron. Então, ó, altere esse arquivo para introduzir as tarefas que vão ser rodadas, que vão ser executadas pelo cron, certo? Então, ó, aqui ele mostra aqui um arquivo, certo? Esse arquivo começa com esse jogo da velha. Esse jogo da velha aqui no começo quer dizer que é um comentário, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que nesse arquivo, qualquer coisa que começar com o jogo da velha não vai ser levado em consideração. É só um texto qualquer para poder ajudar quem está mexendo nesse arquivo, quem está lendo, entendeu? E na última linha desse arquivo, ó, ele fala aqui, ó, MHDOM, espaço DOH e command, certo? Coisa esquisita, né? A gente vai entender o que é isso aqui, beleza? Então, de cara, eu vou apertar aqui Ctrl X para sair. Então, de cara, se eu digitar cron tab -E, eu vou parar nesse arquivo aqui que eu falei para vocês, né? Ó, que é esse arquivo onde eu vou colocar as linhas de configuração do cron tab, beleza? Vou sair de novo e vou voltar lá para onde eu estava, tranquilo? Então, beleza. Já aprendemos que digitando crontab.e, eu abro o meu arquivo para poder incluir essas linhas que contêm os agendamentos com os comandos, beleza? Então, ao salvar as alterações do cron tab, este é armazenado de acordo com o nome do usuário e gravado no arquivo, né? Ó. Pronto. Eu não apertei cron tab -E para poder abrir aquele arquivo. Se eu alterar alguma coisa e salvar, o sistema sozinho vai, como eu estou logado com o sistema Juari, com o usuário Juari, lá na pasta /var, /spool, /cron, vai ter assim, /var, /spool, /cron, /juari. Se eu tivesse logado com o usuário Batman, na hora que eu utilizasse cron tab -E e editasse aquele arquivo, o sistema iria criar um arquivozinho chamado aqui Batman, certo? Então, dentro dessa pasta aqui, ó, /var, /spool, /cron, vai ter os cron tabs de todos os usuários do sistema, né? Os que utilizaram assim, dessa forma, né? E que editaram, certo? Quem edita esse arquivo, o seu próprio arquivo, aí o sistema vai lá e cria um arquivo para cada pessoa. Eu não consigo mexer no arquivo do Batman, nem o Batman consegue mexer no meu arquivo, no arquivo Juari, certo? Então, de cara, quais são os comandos que a gente vai utilizar no cron tab? Cron tab -E, eu já falei para vocês, né? Ó, que ele edita o cron tab ou cria um caso não exista. Cron tab -L, mostra o conteúdo do cron tab. Como eu falei para vocês, aqui eu estou utilizando o conceito de cron tab, o comando e esse arquivo que a gente está alterando, certo? Então, -L eu listo o conteúdo, né? Primeiro aqui eu crio, então edito. O segundo eu só mostro. O terceiro eu removo, certo? Se eu tenho um arquivo cron tab com, sei lá, com 50 linhas, eu fiz 50
50 agendamentos. Se eu quiser limpar ele, quiser deletar ele, eu digito cron tab -R, que aí ele tira tudo, certo? E com cron tab -V, mostra quando foi a última vez que o cron tab foi editado, disponível apenas em alguns sistemas, tá? Então, nem todos os sistemas vão ter essa opção aqui, beleza? E, de cara, o que eu tenho para dizer para vocês é que o usuário root pode acessar o cron tab de outros usuários. Basta informar o usuário após as opções, certo? Como nós vimos no esquema de permissão, o usuário root pode fazer tudo, não é assim? Pode deletar, pode criar arquivo, pode mexer no arquivo dos outros, pode deletar arquivo do sistema e, claramente, o usuário root também pode mexer nos cron tabs, porque queira ou não queira, ele é um arquivo, né? É um arquivo do sistema como qualquer outro. Então, o root pode fazer tudo. Então, mais uma vez, muito cuidado ao estar utilizando o root, pessoal. Tranquilo? Então, já vimos que, ao utilizar o comando cron tab, a gente vai ter um arquivo que vai ser aberto, né? Assim? E esse arquivo vai ser salvo lá dentro dessa pasta aqui, né? Que é a /var, /school chrome, com o nome do meu usuário, assim? Então, a gente tem que aprender, que é o foco da aula de hoje, que é o principal, é como é que a gente faz, certo? Para poder executar, como é que a gente faz para poder agendar um comando. Existe esse comando aqui, né? Ó, existem essas linhas, que essas linhas têm colunas. Cada linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, tá? Sendo que a coluna usuário é opcional, tá? Então, de cara, a gente vai deixar de fora ela aqui, beleza? Então, é o seguinte. Lá no meu arquivo cron tab, ó, voltando lá, na hora que eu faço aqui, ó, cron tab -E, ele mostra esse negócio aqui que eu falei para vocês, né? Ó, M, H, DOM, MON, DOW, command, né? Vamos ver o que é isso, ó. Isso que aquele arquivo está falando, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Minutos, horas, dias do mês, mês e dias da semana, certo? Então, na hora que eu for querer que o sistema cron, né, o daemon cron, execute um comando que eu criei, eu vou ter que fazer a configuração desse arquivo usando esse padrão aqui, ó. Que é o quê? É um arquivo, né, onde eu tenho várias linhas, onde cada linha tem 6 colunas. Eu vou tirar o usuário fora, tá? Então, a primeira coisa que a gente coloca são os minutos, onde eu vai do minuto 0 ao minuto 59, a gente dá um espaço, e a gente diz as horas, né, que vai da hora 0 até 23, os dias do mês, que vai do dia 1 ao dia 31, a gente fala o mês, que a gente está especificando, que é do mês 1 ao mês 12, e a gente fala também dias da semana, né? Que é do 0 ao 6. Sendo que o 0 é domingo, 1 é segunda, 2 terça, 3 quarta, 4 quinta, 5 sexta e 6 sábado, beleza? O usuário a gente não vai colocar por enquanto espaço, e aqui eu vou botar o caminho do comando, certo? Por exemplo, vamos supor que esse meu arquivo backup estivesse dentro da minha pasta home. Então seria /home, /juari, /backup.sh. Tranquilo? Beleza? Então o que acontece? Eu vou configurar esse arquivo de acordo com essas informações que eu mandei para vocês. Sendo que cada coluna dessa aqui, ó, que está com esse negrito, pessoal, deixa eu aumentar um pouco mais. Ela pode ser só um número, ela pode ser um intervalo, por exemplo, um minuto. Eu posso escolher qualquer minuto aqui, entre o 0 e o 59. Mas vamos supor que eu quero do minuto 2 até o minuto 5. Então, eu boto 2-5. Então, minuto 2, 3, 4 e 5, beleza? Agora, vamos supor que dessa coluna aqui eu quiser selecionar só os minutos, sei lá, 10, 14 e 17. Então, como é que eu faria? Eu faria, ó, usando uma lista com números separados. Eu botaria aqui, ó, eu quero selecionar o minuto 10,12,17, certo? E se eu quiser, por exemplo, todos os minutos, então eu vou colocar um asterisco, né? Ó. Então, um asterisco que representa todos os valores válidos para aquele campo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 campos, certo? E se eu quiser selecionar, por exemplo, todos os minutos, eu boto um asterisco aqui, certo? Vamos dar um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil. Beleza? Além disso, né, ó, aqui, os dias da semana, dos meses, ó, os meses e dias da semana podem ser abreviados pelas suas 3 primeiras letras em inglês, né? Sunday, Monday, né? January, February. E assim vai. Então, eu posso também ter valores incrementais. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero das 8 às 18 horas a cada 2 horas. Então, o que acontece? Ó, 8, aí vai. 8, 10, 12, 14, 16. Certo? Então, começa com o 8, aí 8,
10, 12, 14, 16. Eu estou na dúvida se inclui 8 ou 18, tá? Eu vou pesquisar, me cobrem depois, mas eu acredito que não. Eu acredito que não. Por exemplo, se eu coloquei que eu estou dizendo que eu quero da hora 8 até a hora 18, e eu quero a cada 2 horas, então começa no 8, né? Assim? Mas só que ele vai selecionar o quê? Em vez de selecionar a hora 8, ele vai selecionar a hora 10, hora 12, hora 14 e hora 16. Certo? Eu estou na dúvida. Estou na dúvida, pessoal. Talvez se ele pegue até a 18. Tá? Me cobrem para eu depois passar essa informação para você. Por exemplo, se eu quiser pegar todos os minutos, né? Ó, então, se eu colocar só asterisco, eu vou pegar todos os minutos, né? Ó, do 0 ao 59, né? Assim? Agora, se eu quiser pegar cada 5, então, ó, ele começa no 5, aí no 10, 12, 14, 12, né? 5, 10, 15, 20, 25, e assim vai, tá? Até o minuto 55, né? Assim? Beleza? Tranquilo? Vamos colocar aqui os exemplos para ficar mais claro isso aqui. Vamos lá. Pronto. Coloquei uma colinha aqui em cima, né, para dizer o que é cada coisa, certo? Para te ajudar. Por exemplo, ó, vamos supor que eu quero que o meu arquivo, né, ó, que está nessa pasta aqui, ó, esse script ele execute, certo? Como usuário root. Tá? Eu quero executar o meu script de backup.sh como usuário root. Então, eu quero que ele execute, ó, às 3 horas, às 5 horas e às 7 horas, certo? Então, foi o que eu fiz. A segunda coluna são as horas, né? O primeiro minuto, depois horas. Então, ó, às 3 horas e 0 minutos, 5 horas e 0 minutos e 7 horas e 0 minutos, beleza? Seleciona isso. Beleza? Ou seja, e aqui eu disse que, peraí, tá faltando o dia da semana. Tá faltando um asteriscozinho aqui, pessoal. Tá faltando um asterisco aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando outro aqui. Desculpem, tá errado aqui o slide. Tá. Eu sempre vou ter 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter sempre 5 colunas, tá? Aqui tá faltando um asterisco nessa aqui. Então, ó, eu vou começar da hora 3, minuto 0, hora 5, minuto 0, hora 7, minuto 0. Então, ó, vão ser em todos os dias do mês, em todos os meses e todos os dias da semana. Como eu falei, tem um asterisco mais aqui, tá? Ó, eu errei aqui, deixa eu colocar, tá errado no slide. Acho que eu fui converter deu erro. Ok? Então, o que eu estou dizendo? Em todos os dias, de todos os meses, de todos os dias da semana, né, independente do dia da semana, às 3 horas, às 5 horas e às 7 horas, esse script vai executar, certo? Então, todos os dias do meu ano, às 3, às 5, às 7, esse script vai executar. Aqui também está faltando um asterisco, pessoal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, para ter mais um asteriscozinho aqui, tá? A coluna, desculpa. Então, por exemplo, ó, aqui, eu quero que, ó, às 16h40, né, ó, 16 não é horas, 16h40 do dia 1º de junho, ó, o mês de 6 é o mês de junho, né, ó, janeiro 1, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho é 6. Junho é 6, julho é 7 e agosto é 8, beleza? Então, ó, eu vou executar todos os dias, no dia 1º de junho, 1º de julho e 1º de agosto, às 4h40 da tarde. E aqui tá faltando um asteriscozinho também, do dia da semana, tá? Eita, trovãozão. Deu para escutar aí? Sim, continuando. Vamos pro próximo. Vamos supor que eu quero que o arquivo clean.sh, certo, seja executado a cada 5 minutos. Então, eu vou dizer o quê? Ó? Que em todos os dias da semana, em todos os meses do ano, em todos os dias do mês, em todas as horas do dia, eu vou executar a cada 5 minutos. Beleza? Então, ó, a cada 5 minutos esse arquivo é executado. Vamos para a próxima. Pronto, eu quero que o meu arquivo execute, né, o backup.sh execute de terças e sextas-feiras às 9 horas. Então, beleza, ó, eu quero às 9 horas e 0 minutos, né, assim, em todos os dias de todos os meses, às terças e sextas, né, ó, 2 é terça, deixa eu ver aqui, pronto, ó, 2 é terça e 5 é sexta, certo? Ó, 2 é terça e 5 é sexta. Então, é isso que eu disse, ó. Peraí. Pronto. Eu vou executar às 9 horas de todas as terças e sextas do meu ano. Tá vendo? Próximo. Ó,
a cada quarto de hora do dia primeiro ou em cada sexta. Beleza? Então, ó, a cada dia primeiro de todos os meses, ou então a primeira sexta, eu quero que seja executado. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos supor que o primeiro dia... Dia primeiro, sexta... Certo, vamos lá. Então, ó, como eu estou falando que eu quero a cada quarta de hora, então eu vou executar, né? Ó, todas as horas do meu dia, eu vou executar, por exemplo, ó, meia-noite, meia-noite 15, meia-noite e meia, meia-noite e 45. Aí deu uma hora, né? Ó, uma hora em ponto, 1h15, 1h30 e 1h45. 2 horas em ponto, 2h15, 2h30 e 45, beleza? Eu estou executando a cada quarto de hora, certo? Ó, em todos os meses do ano, dia primeiro, certo? Então, como aqui está escrito? A cada quarto de hora do dia primeiro ou então em cada sexta, certo? Note que não é às sextas e dia primeiro, funciona como ou. Sendo que, assim, sempre vai executar dia primeiro, né? Assim, porque pode acontecer que o dia primeiro não seja uma sexta, mas ele vai executar do mesmo jeito. Tranquilo? Próximo. Ó, eu quero executar as 4 horas dos dias 1 a 5 de cada mês. Então, como é que eu faço? 4 horas, né, ó, e 0 minutos, dos dias, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né, de todos os meses, independente do dia da semana. Certo? Beleza? Vamos para mais uma. Vamos supor que eu quero executar o meu arquivo todos os dias às 2 da manhã. Como é que eu faço? Aqui está faltando um asterisco também. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá certo, pessoal. Então, ó, às 2 horas e 0 minutos de todos os dias, de todos os meses, independente da semana. Tranquilo? Se eu quiser executar 2 vezes ao dia, vamos supor, não importa, pode ser qualquer hora. Então, eu disse, pessoal, faça um script que executa 2 vezes ao dia, você escolhe o horário. Então, ó, nesse caso aqui, ele está executando às 5 da manhã e às 5 da tarde, tá vendo? Ó? Às 5 da manhã, às 5 da tarde, de todos os dias do ano. E o último exemplo, não, vai ter mais exemplo. Outro exemplo, vamos supor que eu quero executar todos os minutos, a cada minuto eu quero que esse script fique executando. Então pronto, eu vou pegar todos os meses, todos os dias, de todos os meses, todas as horas e minutos. Assim? Então a cada minuto eu vou executar esse script aqui. Viu? Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui, bora lá. Eu quero executar todos os domingos às 5 da tarde. Então, Sunday, né, ó, que é o domingo, às 5 da tarde, às 5 horas e 0 minutos. Assim? Beleza? Horas, tal. Pronto. Se eu quero executar a cada 10 minutos, eu vou ter selecionado todos os dias da semana, todo mês, todos os dias, né, todas as horas, e eu vou dizer que para cada minuto, né, em vez de pegar todos os minutos, eu vou pegar intervalo de 10. Então, 10 minutos, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Assim vai. Tranquilo? Próximo. Executar uma vez nos meses de janeiro e de agosto. Ok, se eu quero executar uma vez, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou escolher os meses de janeiro e agosto, ok? E eu vou pegar o dia 1º a 0 hora, certo? Então, dia 1º a 0 hora de janeiro eu executo e dia 1º a 0 hora de agosto. Acabou. Então, executar uma vez nos meses de janeiro e agosto. Tranquilo? Próximo exemplo. Eu vou executar nos dias 10, 15 e 20 de todos os meses. Então, ao dia 10, a 0 hora e 0 minutos, o dia 15 ao dia 20, de todos os meses, né, independente do dia da semana, eu vou executar isso, tá? Pessoal, é chatinho, mas é importante a gente entender essas regras aqui, tá bom? Hoje, basicamente, a nossa aula é isso aqui. É fazer essa configuração aqui para mostrar para vocês, tá? O conteúdo da disciplina, ele era largo, ele vai afunilando, vai diminuindo o conteúdo, porque a gente está tendo coisas mais focadas, tá? E aí, quando a gente começar a parte de script, a gente vai reutilizar tudo isso que a gente está vendo. Então, é muito importante vocês saberem isso aqui, beleza? Bora continuar. Então, aqui, ó, eu quero executar, ó, no primeiro domingo de todos os meses.
Ok? Então, pronto. Ó. Tá faltando aqui 1, 2, tá certo. Então, ó, no domingo, às 0 hora de todos os meses, eu quero executar. Beleza? Então, ou seja, a cada semana, né? Toda semana eu estou executando uma vez. Beleza? Então, próximo. Eu quero que execute isso aqui a cada 4 horas. A cada quarto de hora. Então, beleza. Eu vou selecionar todas as semanas, todos os meses, todos os dias. E a cada 4 horas, né? Ó, e 0 minutos executa. Então, às 4 horas, às 8, às 12, às 16, às 20, né? Começa de novo. Beleza? Tranquilo? Então, a primeira parte da aula de hoje é isso. É vocês entenderem como que é feita a questão do agendamento, certo? Como que a gente usa o comando e como que a gente escreve nas linhas esse agendamento. Então, eu expliquei as regras para vocês. Agora vamos para a parte um pouco mais prática. Então, beleza. Então, agora eu já sei como é que faz o agendamento. Eu sei quais são os comandos que eu uso e eu sei como são as regras, né, as colunas que eu devo preencher, certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo com vocês. Ó. Vamos supor que eu quero ter um arquivo chamado backup.sh, certo? Eu vou criar esse arquivo aqui, pessoal, chamado backup.sh, e vou copiar esse texto aqui e vou colocar lá dentro. Ok? O que é que esse texto aqui está fazendo? O que é que esse script está fazendo? Né? Primeiro, ele está dizendo que esse script aqui vai utilizar o bash. Tranquilo? Segundo, eu estou criando uma variável chamada data. Primeiro, não precisa se preocupar se vocês não estiverem entendendo, tá? A gente vai ver na parte de script, né? Estou só mostrando. Eu tenho uma variável chamada data, certo? Que ela vai estar armazenando a data em que esse script foi executado, certo? Então, se eu pegar esse comando aqui e executar, ele vai criar a variável data e dentro vai colocar a data atual. Sendo que aqui, ó, tem o dia, o Mzinho é do mês, o Y é do ano, isso aqui é da hora e isso aqui é do minuto, tá? Então, eu estou criando uma variável onde dentro dela tem escrito assim, ó, dia, tracinho mês, tracinho ano, tracinho hora, tracinho minuto, certo? Eu estou entrando dentro da minha pasta backup, né, ó, cd, /home, /juari, /desktop, /backup, e lá dentro eu estou compactando, eu estou juntando tudo e compactando, utilizando o gzip, né, como eu mostrei para vocês na aula passada, ó. Estou usando o Zzinho, é o gzip. C, eu estou compactando. E isso aqui, esse comando, ele vai compactar para esse arquivo aqui, ó, backup, tracinho, e o cifrão data, isso quer dizer o quê? Dentro da variável, eu tenho a data e a hora atual, né, assim? Então, toda vida que eu executar esse comando, ele vai criar um arquivo que começa com o nome backup e no meio dele vai ter a data em que ele foi gerado. .tar.gzip. Mais uma vez, não se preocupem se vocês não estiverem entendendo o que é que isso aqui faz, tá? Quero que vocês saibam só o geral. E eu não estou compactando para esse arquivo, então preciso dizer qual é a origem, né? O que é que eu estou compactando? Estou compactando a pasta /etc. Então, ao executar esse script, eu vou estar compactando a pasta /etc e vou estar criando um arquivo chamado backup com a data.tar.gz, .tar.gz, dentro dessa minha pasta aqui, né? Ó, /home, /juari, desktop, backup, beleza? Pronto, a primeira coisa que eu já fiz, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu sair aqui. Pronto, aqui está a minha pasta pessoal, Juari /backup, e aqui está o meu arquivo. Vou mostrar para vocês ele aqui, ó. Nano backup.sh. Pronto. Aqui está o arquivo que eu escrevi. Certo? Exatamente do mesmo jeito que eu mostrei lá no slide. Tranquilo? Pronto. A próxima coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é tornar o arquivo executável. Porque assim que eu crio um arquivo, usando o Nano, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó, Nano, vou criar aqui um arquivo teste.sh, certo? Esse arquivo eu vou colocar só assim, ó, ls, eu vou fechar ele e vou salvar. Pronto, salvei o arquivo. Vocês podem observar aqui, ó, que foi criado arquivo teste. Vamos dar uma olhada como são as permissões desse arquivo. ls-l teste.sh. Como vocês podem ver, ó, o usuário pode ler e escrever, mas não pode executar. O grupo pode ler e escrever, mas não pode executar. E os outros usuários podem só ler, certo? Com esse script, como esse arquivo aqui, esse script, ele é um arquivo executável que eu quero executar,
que ele tem comandos que vão ser executados, então eu preciso da permissão para que ele funcione, para que eu possa executar. E aí é onde o elo está se fechando. Lembra quando eu falei para vocês de permissão, que é importante a gente entender o que é esse conceito de leitura, de escrita, de execução? Muita gente nesse momento aqui, sem saber direito o que é permissão, vai simplesmente fazer o quê? Vai pegar esse comando aqui, ó, chmod 777 backup sh executar, sem saber nem o que é isso, certo? Ao fazer isso, chmod 777 backup, né, que eu já fiz com ele, eu vou fazer agora com o teste, ó, chmod 777 backup, ou backup não, vou fazer um teste, teste sh, agora ls, -l, teste. Então, o que acontece? Eu dei permissão para todo mundo poder fazer tudo, não é assim? Com o chmod. Então, a partir desse momento, o arquivo que a gente criou está podendo ser executado. Então, beleza. Então, eu já criei o arquivo, disse que ele pode ser executado e vamos continuar. A próxima coisa que a gente vai fazer é editar o crontab, que é aquele arquivo, né? E para fazer isso eu já ensinei para vocês, que é o quê? É colocando o comando crontab -e, que aí vai abrir aquele arquivo e lá a gente vai colocar as configurações que a gente aprendeu. Então, ó, é necessário adicionar o período, né, ó, que o cron deve chamar o script. Neste exemplo, o script será executado todos os dias às 10, né? Assim, ó, todos os dias da semana, todos os meses, todos os dias às 10 horas e 0 minutos. Assim? Então, vamos supor que eu quero executar o comando que está lá dentro de Joari, barra home, barra Joari, barra desktop, tá? Vou estar errado aqui, barra desktop, barra backup. Isso porque eu fiz na minha máquina, mas não quer dizer que vocês precisam fazer igual, certo? Então, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou digitar crontab, -e, e ele vai aparecer isso aqui para poder editar. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Aqui no final, eu vou escrever a configuração que eu quero, certo? Então, ó, antes de fazer isso, deixa eu sair aqui e ele vai perguntar se eu quero salvar. Não vou salvar. Lembra que eu falei que, ó, ls barra var barra spool cron contab. Ls cron jogos contábeis. Então, peraí, ls contábeis. Sudo ls barra var barra spool cron barra contábeis. Ó, dentro da pasta barra var barra spool barra contabs vão estar essas configurações que eu falei para vocês, tá? Então, ó, eu dei um ls e ele retornou que não tem nada lá dentro ainda, beleza? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um crontab agora. Crontab -0. Ao chegar nesse crontab, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer quais são as regras, né? Então, ó, eu disse que eu queria a cada minuto zero, na hora 22, espaço, qualquer dia, qualquer mês, qualquer dia da semana, eu quero executar aqui comando. Eu quero executar o barra home, barra Joari, barra desktop, barra backup, barra backup.sh, não é assim? Esse não é o nome do arquivo que eu quero executar. Então, ó, eu quero executar esse arquivo aqui, esse script, todos os dias, 10 horas da noite. Então, eu vou aqui apertar Ctrl X e ele vai perguntar se eu quero salvar. Aperto sim e ele vai dizer que vai escrever. Beleza? Pronto. Escreveu. Então, ó, quando eu boto crontab -L para poder ver os crontabs, ó, o que é que ele mostra? Ele mostra aquele arquivo todinho aqui na tela, ó, e a última linha que ele mostra, ó, é exatamente o que a gente acabou de escrever, certo? Então, o serviço cron, a partir desse momento, sabe que esse arquivo nosso aqui, backup.sh, às 10 horas da noite precisa ser executado, certo? Sendo que esse arquivo backup.sh, a única coisa que ele faz é pegar a pasta .etc, compactar e colocar dentro da nossa pasta backup, né? Assim? Sendo que do jeito que eu coloquei aqui, pessoal, ó, ele não faz nada. Assim, ó, porque eu tenho que esperar até 10 horas da noite. Ainda são 4h13 da tarde, então eu tenho que esperar para esse arquivo executar. Ó, então, antes da gente botar para o crontab fazer o negócio executar do jeito que a gente definiu,
eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para executar um script, certo? Diretamente, eu mando ele executar agora. Por exemplo, na hora que eu dou um ls na minha pasta, ele está me falando ó, que eu tenho um backup.sh e teste.sh. Como é que eu faço para executar esse arquivo backup.sh? Eu faço isso, eu boto ponto, barra e o nome dele, backup.sh. Eu quero que vocês prestem atenção nessa pasta aqui, ó, que está aqui embaixo, que é a backup, que é a pasta backup. Quando eu faço isso, pessoal, olha o que acontece. Foi criado um novo arquivo aqui, ó. 5/3/2021, ó, às 14h14. Então, 16h14, desculpa. Então, ó, a hora que eu executei o comando é a hora que o arquivo foi executado. Você tá vendo? Beleza? Então, ó, eu sei que esse meu comando, esse meu script faz isso. Ele está pegando a barra TC e está criando um arquivo de backup dentro da minha pasta pessoal aqui. Vamos dar uma olhada o que é que foi feito lá naquela pasta /var/spool, né? Sudo, opa, peraí. Vamos lá, vou limpar aqui. Sudo ls/var/spool cron tabs. Vou colocar, lembra que ela estava vazia antes? Olha o que é que apareceu agora, ó. Antes eu tinha colocado isso aqui, vai, spool cron tabs, e tinha aparecido nada, né? Assim, tinha pedido só a senha, e não tinha aparecido nada. Olha aí, porque eu criei um cron tab, lá dentro, agora, eu tenho um arquivo com o meu nome, com os meus cron tabs, com os meus agendamentos, tranquilo? Então, ó, já mostrei para vocês onde é que ficam esses agendamentos, né? E como é que a gente faz para editar esse arquivo. Vamos executar de novo, pessoal, esse arquivo. Agora são 4h15. Eu vou querer executar de novo o arquivo backup. Backup.sh. Vamos executar. Eu vou executar. Pronto. E criou um novo arquivo exatamente com o minuto atual. Tá vendo? 4h15. Então, a gente já sabe o que é que esse script faz. Não é assim? Eu vou apagar aqui, ó, os dois, e eu vou apagar a teste também. Eu não preciso dele aqui, esse arquivo teste. Só para mostrar para vocês. Vou mover para o lixo. E a única coisa que eu tenho na minha pasta é o backup.sh. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o meu cron tab. Vou botar aqui para poder editar, certo? Botei foi contrab. Cron tab -E. Pronto. Ele mostra o meu arquivo aqui, certo? Com a minha regra de agendamento. Vamos fazer o seguinte, ao invés de botar para ser 10 horas da noite, vamos colocar para que ele execute esse arquivo aqui a cada minuto. Então, para ele executar a cada minuto, é só colocar asterisco em tudo aqui, né? Ó. Eu quero a todos os minutos, de todas as horas, de todos os dias, de todos os meses, independente da semana, né, que ele execute esse arquivo. Vamos dar uma olhada. Agora são 4h17, certo? Eu vou salvar aqui. Vou pedir para salvar. Pronto, salvou. Então, ó, na minha pasta eu não tenho nada, certo? Ó, eu não estou executando nada. Quando chegar 4h18, pessoal, quando a hora passar para 4h18, ele vai criar sozinho o meu arquivo aqui dentro da minha pasta, certo? Vamos esperar um pouquinho aqui. Ver quando isso aqui vai acontecer. Então, basicamente é isso, né? A gente viu utilizar o comando crontab, vimos que a gente, utilizando aquelas colunas, né, no arquivo, a gente altera a quantidade de vezes que um comando vai ser executado. A gente viu, quando eu uso o crontab e crio alguma coisa, né, ele cria um arquivo com o nome do usuário lá em var spool/cron crontabs, assim, com o nome do usuário, e que eu posso alterar. Opa, mudou a hora. Vamos ver. Olha aí, ó. Sozinho ele criou. Tá vendo? Então, ó, às 5h03, ó, o dia 5 de março de 2021, às 4h18. Eu vou deixar o crontab rolando aqui, certo? Eu vou continuar dando a aula, vou fazer outras coisas, e esse bicho vai continuar rodando aqui, certo? Para a gente ver que a cada minuto ele está executando esse comando. Beleza? Então, continuando, né, ó. Se acontecer de vocês fizerem a alteração no arquivo crontab, né, e não tiver surtindo efeito, basta vocês reiniciarem o serviço, tá? Essa aqui é a forma antiga de se fazer, certo? Eu admito que eu não olhei a forma nova, né? Esse aqui era do sistema 14 do Linux, né? Do Ubuntu. Eu não sei como é que tá novo, mas acredito que ainda funciona, tá, pessoal? Então, como vocês já sabem, né, ó, se eu quiser listar os crontabs que eu tenho, boto crontab -L,
E se eu quiser limpar, né, tirar todos, eu boto -R. Vamos ver aqui se já apareceu mais algum. Opa, já apareceu mais um aqui, né? Ó, o 16 e 19. Quando chegar a 16 e 20, mais um vai ser criado. Vamos esperar aqui um pouquinho. 16 e 19. Tá, pois é, pessoal. Primeira vez que eu vi o Crontab, eu achei muito legal esse negócio da gente poder tanto criar o script, como poder definir quando que ele vai rodar, né? E como vocês podem ver, a forma de configuração permite que a gente controle o dia da semana, o horário, a cada tantos minutos, e assim vai, né? Vamos esperar aqui, mudar para 4h20, para ver se ele vai. Vamos, filho, tá passando a hora aí. Vamos aguardar um pouquinho. Quatro e 19. Passou a hora, aí, ó, 4h20, vamos ver se ele cria. Pronto, ó, acabou de criar, sozinho, tá? Vocês viram que eu não executei nada, né? Não fiz nada. Então, como é que a gente faz para tirar esse crontab, né? Para ver, a gente já sabe, -L, né? -L a gente vê ele aqui, né? Ó. Agora, para a gente remover ele, como é que a gente faz? Crontab -R. Pronto. Vamos dar uma olhada lá no diretório, que a gente viu, ó, sudo ls /var /u /crontabs. Olha aí, ó. Pedi para listar, não tem nada, exatamente porque eu removi. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo, crontab -E, digitar, né? Ó, quando a gente vai no final do arquivo aqui, ó, não tem nada, certo? Ele limpa. Então eu vou sair, eu não vou querer mais fazer nenhum agendamento, tranquilo? Então pronto. Já mostrei para vocês como é que a gente usa o Crontab. Então, a partir do momento em que eu quero utilizar uma forma de agendar a execução de um script, seja de backup, seja de manutenção, seja para verificar diferenças, todos os comandos que a gente utiliza no Linux, a gente pode utilizar em conjunto com o Crontab para que aquele script que a gente crie, ele possa ser executado quantas vezes a gente quiser durante o dia ou numa hora específica, tá? Espero que já tenha ficado claro a ideia do Crontab. Tá? Pronto. O segundo comando que eu vou mostrar hoje, pessoal, é o comando add, certo? Vamos ler aqui a descrição dele. Ó. O comando add permite agendar tarefas de forma semelhante ao cron e é integrado à interface de linha de comando do Linux. É muito eficiente se aplicado no agendamento de tarefas que sejam disparadas somente uma vez. A gente, quando usa o Crontab, a gente tem uma noção de que uma tarefa precisa ser executada várias vezes, numa hora definida, então a cada intervalo de tempo, né? Assim? Já o comando add, pessoal, a gente usa quando a gente quer executar aquele comando uma vez, eu quero agendar. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, eu vou cortar o cabelo daqui a 3 dias. Aí você pode pedir para sua agenda e dizer assim, ó, me avise daqui a 3 dias que eu vou cortar o cabelo. Mas não quer dizer que todos os meses, naquele horário, naquele dia, eu quero que você me avise. Não. Quero que você me avise só daqui a 3 dias e acabou. Comando add é do mesmo jeito. É quando eu quero fazer um agendamento de somente uma vez. Beleza? Então, por exemplo, estou executando um comando aqui, certo? Acabei de fazer um script e eu queria verificar, eu vou precisar executar esse comando de novo daqui a 5 horas. Porque eu quero ver se daqui a 5 horas o servidor ainda está recebendo solicitação, por exemplo. Eu não vou criar um cron, porque um cron ele vai verificar, por exemplo, todo dia aquele horário. E não necessariamente é isso que eu quero. Eu quero que ele seja disparado só uma vez. Então, a gente usa para esse propósito, quando eu quero agendar uma coisa para o futuro, execute amanhã 2 horas da tarde. Só uma vez eu uso o add, certo? E, basicamente, assim, lógico que utilizando o comando main junto com add, a gente vê várias formas de utilizar esse comando, tá? Mas, basicamente, eu uso ele nessas 3 formas aqui. A primeira forma é assim, ó, eu boto add, digo quando que eu quero que seja executado e aperto Enter. Assim que eu aperto Enter, ele vai me mostrar, tipo, no terminal, ele vai pedir para eu escrever vários comentários, certo? Vários comandos, desculpa, comentário não, comandos. E quando eu tiver digitado a sequência de comandos que eu quero, eu aperto Ctrl D, que aí ele termina o comando e executa quando eu peço, beleza? Vou mostrar aqui os 3, depois eu vou mostrar para vocês como executar eles, tá? A segunda forma é assim, ó, eu boto add,
espaço, tracinho F, digo qual é o comando que eu quero executar, espaço e digo quando, beleza? Essa é a segunda forma de utilizar o et. A terceira forma é você executar o comando e usar um pipe. Lembra que eu expliquei numa aula, numa correção, se eu não me engano, não foi nem na aula, foi numa correção, que eu expliquei o pipe, que é o quê? O pipe, ele pega a saída de um comando e coloca na entrada de outro. Então, eu vou dizer que eu vou executar esse comando e eu vou passar a execução desse comando para o et em tal período, beleza? Em tal data, por exemplo. Então, o quando, como é que ele pode ser? O quando, que eu usei aqui, né? Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. O quando pode ser essas palavras em inglês aqui, ó. Então, horários. Por exemplo, eu quero executar agora. Então, eu boto now. Vamos supor que eu quero executar às 3 da manhã daqui a 2 dias. Então, eu boto 3 AM, né, ó, mais 2 dias. Então, daqui a 2 dias, às 3 da manhã, ele vai executar. Se eu quiser executar à meia-noite de hoje, midnight. Se eu quiser executar no dia 21 de abril, às 10h15, eu boto isso aqui. Se eu quiser executar hoje, às 23 horas, se eu quiser executar daqui a 2 minutos, eu boto o quê? Agora, mais 2 minutos. Tranquilo? Essa é basicamente a forma que a gente tem. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar aqui os backups. Aqui. Vamos para o lixo. Pronto. Eu estou com a minha pasta e estou com o backup. Vamos supor, pessoal, que eu quero executar o meu arquivo, né, o meu script backup.sh, daqui a 1 minuto. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Melhor, vamos supor que eu quero criar um arquivo dentro da minha pasta, certo? E a gente sabe que para criar um arquivo, eu uso o comando assim, né? Touch, né? Ó, arquivo.txt. Na hora que eu aperto Enter, o que é que ele faz? Ó? Ele cria o meu arquivo, arquivo.txt. Vou deletar ele aqui. Vamos supor que eu quisesse que só daqui a 1 minuto esse arquivo fosse criado. Então, como é que eu faria isso? Então, eu faria usando o et. Ó. Então, eu quero et. Se eu quero daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto, então eu vou colocar now mais 1 minutes. Então, minutes sempre fica aqui no plural, certo? Então, ó, na hora que eu faço isso, ele vai abrir, ó, esse terminalzinho aqui, dizendo quais são os comandos que eu quero executar. Então, ó, eu quero fazer isso. Touch arquivo.txt. Eu vou apertar Ctrl D. E aí pronto, ele terminou. Então, ó, eu tenho um job, né? Tenho uma tarefa que vai ser executada às 4h27, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, às 4h27. Opa, virou 4h27 agora, ó. Então o arquivo acabou de ser criado. Tá vendo? Se eu quiser ver, por exemplo, quais são as coisas que estão agendadas, pessoal, eu vou utilizar et-l. Deixa eu ver aqui. Eu só dar uma olhada se coloquei no slide aqui, só um minuto. Pronto. Deixa eu vou vir aqui e depois eu vou voltar. Então, pronto. Enquanto lá a gente viu no Chrome que os comandos ficam na pasta /var, /school, cron tabs e o nome do usuário, no comando et ele fica aqui, pessoal, /var, /school, /et e o comando que a gente utilizou. Certo? Se eu quiser saber quais são os agendamentos que eu tenho feito, né, que ainda vão ser executados, eu utilizo o at-l, certo? E se eu quiser apagar algum específico, eu uso atrm, de remove, né? Vamos ver esse negócio aqui, ver se esse negócio dá certo, né? Não testei ainda, vamos lá. Então, vamos lá, eu vou criar aqui, ó, um agendamento que vai ser daqui a 10 minutos. Então, agora, mais 10 minutos, né? 10 minutos. E vai ser, touch, vai criar um arquivo chamado 10 minutos.txt. Eu vou apertar Ctrl D e vou terminar, beleza? Então, ó, eu tenho um agendamento que vai ser executado ó, às 4h38, exatamente daqui a 10 minutos, né? Vamos criar outro agendamento aqui, ó, et now mais, botar aqui 15 minutos. Vamos colocar aqui mais um dia. Se não me engano é dates, deixa eu ver se é. Então, vamos fazer aqui touch novo dia.txt. Vou apertar Ctrl D. Beleza.
Então, ó, se eu quiser ver quais são os comandos que eu agendei, boto A até menos L. Então, pronto, ó. Eu tenho um que vai executar, né, ó. Cadê? 16, tal, tal, tal. Mas, pronto, ó. Eu tenho um comando que vai executar no dia 5 de março, às 4h38, né? E eu tenho um comando que vai executar no dia 6 de março, às 4h28. Esse aqui é o dos 10 minutos, né? Que eu tinha colocado. E esse aqui é do dia, né? Então, se eu quiser remover, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que é o do dia 6, como é que eu faço? ATRM e vou colocar esse número que está aqui na frente, que é o 10. Vamos ver se está certo. Não falou nada, né? Então vamos aqui, AT menos L, para a gente ver o que acontece. Pronto, L foi removido, como vocês podem ver, tá vendo? Então, para listar, eu uso o AT menos L, e para remover, eu boto ATRM e digo qual é o número que eu quero remover, certo? Tranquilo? Então, pronto. Então, beleza. Mostrei para vocês como é a primeira forma de se executar, né? A segunda forma é utilizando o AT-F. Vamos executar aqui, ó. Vamos utilizar, eu vou deletar aqui esse arquivo txt. Pronto, e agora eu vou utilizar AT-F e eu vou dizer qual é o arquivo que eu vou executar. Deixa eu ver se dá para colocar direto. Pronto, backup script. E agora eu vou dizer em quanto tempo. Então vai ser now mais 1 minutes. Vamos ver se vai. Beleza. Então, ó, AT menos L. Vamos ver? Beleza. Ó, tem dois coisas para executar. Ó. Eu tenho um que vai executar ó, às 4h31, daqui a 1 minuto. E eu estou executando esse arquivozinho aqui, né? Ó, que é o backup.sh. E a gente já sabe o que é que ele faz. É exatamente pegar o que está na pasta /tc, criar um backupzão e colocar nessa minha pasta aqui, né? Vamos ver se ele faz isso. Opa, 4h31, ó. Aconteceu, executou, tá vendo? Vamos dar aqui um AT-L de novo, ó. Menos L. Observe que aquele que era o número 11, ó, caiu fora, né? Porque já foi executado. Tranquilo? Show, né? E a outra forma que a gente tem é quando eu tenho um comando, certo? E esse comando, eu quero que a saída dele seja definida usando o at e eu digo o período, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Eu posso ter, por exemplo, um comando ls_var.log que vai listar isso aqui. E o echo é mostrar na tela o valor dessa listagem, certo? E eu quero que seja às 10 da manhã de hoje. Vocês estão vendo aqui, né? Ó. Se eu quiser ter um comando para atualizar as tabelas de banco de dados, ou então alguma questão de software, de update, né? Então, por exemplo, se eu quiser atualizar hoje 10 da noite, ou seja, eu sei que eu preciso fazer essa atividade, eu preciso atualizar, mas só que não é agora, tem que ser 10 da noite. Então, ao invés de eu pegar, anotar no papel, anotar no negócio para tentar lembrar, eu já faço o comando agora, né? Já faço o comando dizendo que 10 horas vai executar, então não tem perigo de esquecer. É uma forma de agendar a coisa. NetStat, que é um comando para poder ver as configurações da rede, né? A questão das portas e tal. Então, eu quero que execute esse comando e mostre na tela, né? Ó, amanhã, às 2h30 da tarde, né? Ó, amanhã, 2h30 da tarde. E o com "-f" eu já mostrei para vocês, né? Ó, que eu quero executar o arquivo commands.sh, né? Ó, at-f, na hora do chá, tea time, né? Então, na hora do chá, 4 horas, que nem eu sabia, né? 4 horas. Aprendi hoje, que a hora do chá é 4, viu? Então, se eu quiser executar, por exemplo, o comando daqui a 3 minutos, aqui está errado. Tem que ter o now. Now mais 3 minutos, não dá errado, certo? Now mais 3 minutos. E aí ele executa. Ok? Isso aqui eu já mostrei para vocês. E a última coisa que eu quero que vocês saibam do comando at é o seguinte. Que o at permite o controle dos usuários que podem agendar o comando através dos arquivos etc/at allo, não sei como pronuncia, e etc deny. Esses arquivos são organizados no formato de um usuário por linha. Então, durante o agendamento é verificado primeiro o arquivo allo, sei lá, allo, listando quem pode executar o comando, e depois at deny, certo? Então, ele primeiro verifica se eu posso executar, e depois verifica se eu estou bloqueado. Caso nenhum desses arquivos exista no sistema, quer dizer que está permitido para todo mundo, certo? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? A aula de hoje
ela está voltada exatamente para a gente fazer o agendamento de tarefas. Eu tenho uma questão, eu tenho tipo uma periodicidade, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, no começo, primeiro slide, como eu falei para vocês aqui, ó. Eu tenho horários específicos, né? Com intervalos regulares. Eu posso dizer assim, eu quero que toda 10 horas da noite, todos os dias da semana, só durante a semana. Eu quero só de segunda a sexta, que às 10 da noite o script rode. Eu não vou usar o et, né? O et é quando eu quero executar uma coisa só uma vez. Já quando eu tenho uma coisa que é muito bem definida, tem uma política de execução, que aqui tem que ser executado tal horário, todo dia, ou então tem uma tarefa que tem que ser feita no último dia do ano e tal, a gente usa o cron. Já quando a gente precisa fazer alguma coisa para, sei lá, daqui a 2, 3 dias, ou então ele precisa executar só uma vez, a gente usa o et, certo? A prática de hoje, pessoal, está basicamente em cima do cron, certo? Onde vocês vão ter que resolver questões como essa aqui, ó, baseado nesses dias aqui. Então, eu vou pedir para vocês, por exemplo, executar um script, onde ele execute lá diariamente, às 3 às 8 horas da noite, só na sexta-feira. Dos meses pares, por exemplo. Um negócio assim, bem absurdo. Então, vocês vão lá e vão escrever essa sequência aqui, né? A resposta exatamente é a configuração do arquivo frontal. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante, que eu acho muito legal isso aqui. Ao invés de a gente ter que ficar baixando software de terceiros, ter que ficar usando programa, onde cada um configura de uma forma diferente, vocês aprendendo isso aqui no Linux, vai funcionar em qualquer Linux, entendeu? E até o et, que não é instalado por padrão, ele está nos repositórios oficiais do Linux, e você utilizando só um comando apt install, você consegue instalar ele, certo? Algo que é questão de instalação, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana, tá? E bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, dependendo do horário. E espero que vocês tenham curtido aí essa aula. Valeu, um abraço para todo mundo.